Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Hoje o Ligados e Integrados vai trazer para você, direto de alguma granja do Brasil, dicas sobre substrato da cama. Qual o melhor tipo? Qual a espessura ideal? Tem ainda o quadro de Granja em Granja, com a história de sucesso de um dos nossos amigos integrados e a previsão do tempo para você ficar bem informado. Então fique com a gente até o meio-dia, hein? É de maravilha, palha de arroz, amendoim ou de café? Do que é feita a cama aí da sua granja, hein? Olha, eu não sei, nem me importa, mas o que me importa mesmo é que você esteja manejando direito. Sabia que tem muitas técnicas para isso, né? E você quer dicas? Então, é claro, o Ligados Integrados está aqui para isso. E a Júlia Fabre, nossa repórter, foi pesquisar para a gente e traz agora o melhor conteúdo, hein? Bom dia, Júlia. Oi, Pablo. Bom dia para você, bom dia para todos que estão com a gente. Aquela tranquilidade das aves dentro dos galpões tem tudo a ver com a qualidade da superfície onde elas estão acomodadas. A cama do aviário tem que oferecer conforto aos animais e também funcionar como uma espécie de esponja de excretas. E se não for bem manejada, pode colocar em risco toda a saúde e o bem-estar do lote. O produtor tem que ser bem criterioso, a começar pela escolha dos materiais que compõem a cama. O médico veterinário João Pedro, lá de Minas Gerais, visitou uma granja de frango griller e mostrou pra gente quais substratos podem fazer parte da composição da cama. Vamos ver. Todo aviário de produção de frango necessita que seja colocado no mínimo 10 centímetros de cama. Todos os tipos de substrato apresentam resultados positivos e satisfatórios tanto para a empresa quanto para o produtor. O que vai diferenciar o tipo de substrato de um produtor para o outro é a espessura que o produtor colocou no galpão. Então, quanto mais espessa essa cama, 15 centímetros, melhor ainda. E muito do processo que ela passou antes de chegar ao galpão. Para garantir que esse substrato receba um tratamento adequado antes de chegar à granja, a empresa realiza visitas e checklists nos seus fornecedores de cama para que o material tenha o devido tratamento antes de chegar à granja. O ideal é que todo substrato seja submetido a um processo térmico antes de chegar à granja, para que diminua o máximo possível a sua umidade e esterilize o material o máximo possível, matando qualquer tipo de patógeno que possa trazer alguma doença ou algum desafio zootécnico para o frango no futuro. Os materiais mais utilizados como substrato para a cama são a palha de arroz, a palha de café, a casca de amendoim e a maravilha, uma forração feita com aparas de madeira. Para iniciar a exemplificação, temos aqui um aviário que acabou de receber a cama de palha de arroz. O arroz, em sua maioria, ele é oriundo de beneficiadoras de arroz que fazem o tratamento e vendem a palha depois da retirada do grão de arroz. Além das beneficiadoras, já temos empresas no mercado especializadas em tratamento da casca de arroz após o beneficiamento. E, de forma geral, uma cama muito boa, que os produtores falam muito bem na questão da umidade. Consegue manter uma umidade boa durante o lote, apesar de no início sujar um pouco os comedouros e as tacinhas dos bebedouros. Além da palha de arroz, nós também temos uma grande utilização da palha de café, principalmente nas regiões onde há um grande plantio. E os produtores acabam aproveitando a palha que sai do café para colocar no galpão. Aqui, a palha do café acabou de ser colocada no galpão, que já está sendo preparado para receber as aves.
O principal fator que impacta na palha de café é o manejo dela antes de vir para o galpão. É muito importante que os produtores façam uma fermentação dessa cama antes de trazer para o aviário com lona, e muito importante também que o procedimento de secagem do café seja feito atingindo a temperatura adequada e eliminando todos os possíveis patógenos e a umidade da cama. Outra matéria-prima bastante utilizada como substrato para a cama é a casca de amendoim, normalmente fornecida pelas empresas beneficiadoras do alimento. A casca de amendoim, durante a retirada da semente, ela passa por um tratamento térmico e ela necessita de um volume um pouco maior quando você coloca a primeira vez, pois ela, com o tempo, ela diminui o volume na granja, então é necessário que seja colocada uma camada um pouco mais grossa do que as outras matérias-primas. Mas é uma palha muito elogiada na questão da umidade, pois consegue manter a cama com uma umidade baixa durante a sua utilização. E aqui temos a casca de amendoim, já num produtor pronto para receber os pintinhos. De um modo geral, todos os substratos apresentam pontos positivos para a avicultura. O que deve ser levado em consideração é o manejo da cama antes mesmo de chegar ao aviário. A espessura tem que ser adequada para reter as excretas e ajudar a manter a umidade baixa durante todo o ciclo de produção. Uma cama de qualidade é essencial para a manutenção da saúde dos frangos, lembrando que calos de patas, dermatites, dermatoses e principalmente a proliferação de patógenos significam prejuízos na certa. Então agora a gente recebe aqui a médica veterinária Alessandra Appel. Eu convido você para participar dessa conversa, é claro, na nossa sala aqui de estar, ou de bem-estar animal, como a gente gosta de falar, né? Bom dia, Alessandra. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Alessandra, conta pra gente aí, tem vários tipos, né, de materiais para se fazer uma cama. Eu acho que quem começa geralmente, né, como um integrado, pode até ter essa dúvida aí, né? Poxa, mas tem de amendoim, de arroz, a maravilha, será que tem diferença? E qual será que é a melhor? Tem diferença? Tem, Pablo, com certeza. As características da cama, primeiramente, se pensa numa cama macia, de boa absorção, seca, mas acima de tudo, ela tem que estar livre de agentes microbiológicos, tá? Contaminantes, os patógenos. Então, assim, a cama não basta somente a condição visual dela ser boa, macia, seca, mas ela realmente tem que estar numa condição apta, livre de salmonela, livre de fungos, e para isso a gente orienta, então, a utilização normalmente de substratos que são autorizados pela equipe técnica, que passam pela certificação da nossa equipe técnica, tá? Hoje a grande maioria das nossas unidades, elas trabalham realmente com a maravilha, pelo fato de você realmente conseguir fazer o tratamento térmico dessa maravilha, tá? Ela passa pelas altíssimas temperaturas, acima de 600 graus, e essa maravilha é que acaba, então, indo para dentro da nossa granja, e essa maravilheira, ela passa por uma condição de biosseguridade muito semelhante ao que nós temos nas nossas granjas. Então, tudo se inicia ali, tá? Você ter uma cama boa, de boa absorção, livre de patógenos, realmente faz toda a diferença para tu realmente ter um bom lote e conseguir conduzir todo o ciclo de produção do teu plantel. Pois é, sei que você já falou aí um pouco da característica, né? Mas o que uma delas, por exemplo, né, essas outras, a de amendoim, por exemplo, a de arroz, o que ela acaba tendo, então, de menos qualidade, né? Ela acaba absorvendo mais umidade, por exemplo? Tem alguma que tem esse problema? De forma geral, as camas, elas têm até uma boa absorção, tá? Tanto a palha que tu comentaste de amendoim, a casca de amendoim, a casca de café, a casca de arroz, ela acaba tendo uma absorção inferior, tá? Ela realmente, ela não tem uma absorção tão boa quanto as demais.
mas a maior diferenciação hoje realmente é o status sanitário dessas camas, tá? A gente tem migrado muito fortemente para ir em direção à Maravalha, não só pela condição física, mas também microbiológica, porque são processos realmente que a gente consegue auditar, que consegue passar por um processo térmico adequado, tá? Isso tudo é atestado pela nossa equipe, né? É feito coleta desses materiais, realmente para poder certificar esses fornecedores para os nossos produtores utilizarem uma cama de qualidade. Pois é, os nossos produtores aí, né, integrados, a gente sabe que tem toda uma assessoria, né, e como você falou aí, geralmente já recebem a de Maravalha, que é a melhor. Agora, só para a gente dar uma dica também para o independente, que também nos assiste, né, às vezes eles podem até misturar, né, substrato, tem problema não? Ou ele deve estar de olho mesmo se o fornecedor dele tem aí certificados, né, de sanidade e tal, tratamento. O nosso maior desafio realmente é a idoneidade do que a gente está colocando para dentro da nossa granja, tá? Para a gente poder assegurar realmente a qualidade do nosso produto. Então, isso é fundamental. A gente evita reposições, então, assim, normalmente o produtor trabalha um ano e meio com essa mesma cama, tá? Ele faz os processos de fermentação no intervalo de lote, a gente proíbe a reposição dessas camas, até com preocupação realmente de estar trazendo algo que poderia estar contaminando novamente a granja ou trazendo algum contaminante para dentro da granja. Então, assim, se tem muito cuidado com relação a isso e evita-se misturar ou buscar diferentes fornecedores, até no sentido de que você consiga ter uma boa rastreabilidade. Tá certo. E como é que nessa aplicação aí também são importantes algumas outras características? Eu sei que a espessura, por exemplo, também faz muita diferença, né? Correto. Nós trabalhamos, a nossa orientação em torno de 7 a 10 centímetros, tá? De Maravalha, realmente, porque a Maravalha, ela tem toda a capacidade não só de isolamento térmico, né, entre a ave e o chão, mas também pela capacidade de absorção. Então, a gente inicia de 7 a 10 centímetros e essa Maravalha, então, ela permanece ali, né, como um absorvente das excretas, de toda a umidade da granja, durante um ano e meio dentro da propriedade, recebendo seus devidos tratamentos e tudo, mas a espessura inicial, ela até não é tão grande, né, em torno de 7 a 10 centímetros, mas é o que você precisa realmente para conduzir bem o lote. Pois é, você já falou até, inclusive, aí, a mistura não é indicada, né? Mas quando, por exemplo, um produtor pode ter um problema ali, não sei, né? Um vazamento, uma umidade muito grande, quase que ele não consegue reverter isso, né? Tem como tratar essa cama para que ela seque de volta? O que se pode fazer? Nesses casos, realmente, que são as anomalias, né, dependendo da grandiosidade do problema ali, é orientado realmente à remoção daquela cama, porque ela acaba entrando, inclusive, em putrefação, né, porque tu tens uma matéria orgânica ali, e muitas vezes em contato com a própria excreta da ave, tudo aquilo ali entra em processo de putrefação e causa um problema ainda maior dentro da granja. Então, nesses casos, realmente, de vazamento e que acaba ocupando uma extensão grande da granja, faz a remoção e a reposição novamente com uma Maravalha adequada, né, uma Maravalha que foi certificada pela nossa equipe técnica. Então, pode ocorrer sim, e nesses casos, sem dúvida nenhuma, a equipe técnica vai orientar da melhor forma realmente para que a granja esteja em condição para estar com as aves em conforto térmico ali, né. Tá certo, então. Muito obrigado, Alessandra, pelas informações e um bom trabalho aí para você. Obrigada igualmente. Até uma próxima. E agora tem recado do produtor ou de alguém que faz parte da nossa cadeia e quer dizer para a gente que o agro não para. A gente permanece firme, forte, para garantir o alimento na mesa de nossa população e acredito que dessa forma a gente está contribuindo aí para que a gente consiga passar por essa pandemia. Então, a mensagem é que o agro, que a produção de alimentos, de frango de corte, está mantida com o nosso foco total em segurança alimentar, com a nossa crescente em biosseguridade, para que a gente continue nessa luta aí contra o coronavírus. Muito obrigado.
E as medidas de contenção ao novo coronavírus estão forçando aí produtores norte-americanos a descartarem leite, ovos e outras culturas saudáveis. O prejuízo é ainda maior no fornecimento de frutas e legumes, que não podem ser armazenados por muito tempo. E isso ocorre porque os preços vêm caindo, bem como a demanda, enquanto os prazos de entrega se estendem. Quando não descartam, muitos produtores acabam vendendo os seus produtos por valores baixos, apenas para conseguirem pagar a mão de obra. Na sexta-feira, o presidente Donald Trump anunciou medidas de auxílio aos produtores, destinando um total de 19 bilhões de dólares para o setor agrícola. Enquanto isso, aqui no Brasil, mesmo com o preço do ovo estando muito bem aí no varejo, produtores estão doando 1.200.000 unidades para mais de 100 mil famílias carentes de São Paulo e Rio de Janeiro. As doações foram para o Banco da Providência, que é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com o assistencialismo nas comunidades. Junto com ovos, as famílias também receberam cestas básicas. Intervalo, depois tem a previsão do tempo e aquele quadro em que a gente conhece as histórias dos integrados para você se inspirar, hein? Até já! Ligados Integrados de volta para você e agora chegou a hora da previsão do tempo com a Priscila Paiva, que hoje trouxe para a gente, inclusive, informação importante aí, parece sobre o frio no Paraná. Quero ver, hein? Bom dia, Priscila. Olá, Pablo. Nessa quarta-feira, vamos falar um pouco de umidade no solo? Porque é algo muito importante nesse momento. Afinal, muitas áreas vão enfrentar o período seco daqui para frente. Então, é importante que o solo já esteja úmido agora, porque a tendência é da diminuição dessa água disponível no solo. E a gente vê que a disponibilidade hídrica está bem elevada no norte e leste de Mato Grosso, em Goiás, em boa parte de Mato Grosso do Sul, mas existem áreas que vão passar pelo seu período seco agora, onde a umidade do solo é de apenas 30% a 40%. O mesmo vale para a parte do Paraná e parte do estado de São Paulo. Sem falar, é claro, na metade sul do Rio Grande do Sul, que desde novembro do ano passado sofre com a irregularidade nas pancadas de chuva. A gente teve uma frente fria que avançou por lá, mas só provocou chuva mais significativa em uma cidade ou outra. E o que a gente percebe é que em algumas áreas, principalmente aqui do oeste e sul do Rio Grande do Sul, a gente tem 20% de água disponível no solo. É que desde o dia 1º de maio de 2019 até agora, 27 de abril de 2020, a gente percebe que a região sul sofre com os baixos volumes de chuva. A chuva está abaixo da média em grande parte da região sul. Tudo que está em laranja ou em vermelho representa a chuva abaixo da média no último ano, principalmente aqui no sudoeste do Paraná, com até 750 milímetros abaixo do normal. Apenas pequenos trechos de Santa Catarina e do extremo oeste do Rio Grande do Sul é que apresentam uma anomalia positiva. Se a gente pegar, por exemplo, a cidade de Clevelândia, Paraná, a chuva também ficou abaixo da média por lá. Esse é o gráfico que mostra o acumulado do último ano e o que era esperado. O acumulado é representado pelas barrinhas e a média é essa linha. Você percebe comigo, Pablo, que nessa cidade do Paraná, de maio de 2019 a abril de 2020, você teve apenas 3 meses com chuva acima do normal. Foi lá no ano passado, tá certo? Em maio de 2019, em novembro de 2019 também, que a média era mais baixa e a gente chegou a 265 milímetros, então com uma anomalia positiva, e depois em janeiro deste ano. Todos os outros meses com as barrinhas aqui bem inferiores ao que era esperado. E claro que abril não é diferente, com chuva bem abaixo do esperado. E o que a gente tem aí para os próximos dias? Nem 40 milímetros de chuva para essa cidade. A gente vai ter tempo mais aberto em todo o interior do Brasil e existe a possibilidade aí de uma frente fria que vai passar mais para o fim dessa semana. E aí essa é a grande expectativa da chuva no Paraná, com 30 milímetros. Mas, mesmo assim, um volume que pode ser abaixo do esperado. Até mais, Pablo!
Pois é, Pri, né? A secura aí avançando pelo Brasil inteiro, né? E antes da gente retomar as informações, eu quero que você ligue, por favor, a câmera do seu celular e aponte para esse QR Code que está aqui, ó, no canto do seu vídeo. Você vai ser levado para o aplicativo do PicPay. A galera do PicPay fez aí uma central de doações. Vocês viram, acho, né? Em tudo quanto é, inclusive, live aí do Instagram, YouTube, dos artistas, também tem esse aplicativo do PicPay. E nós também participamos aqui. Cada uma dessas lives ou programa de TV leva para alguma instituição, hospital. Nós aqui do Canal Rural levamos para o Hospital de Amor, que é o antigo Hospital de Câncer de Barretos. É um hospital que sempre trabalhou com doações, atende o Brasil inteiro, faz um trabalho super importante, por isso então que nós estamos nessa parceria. E nessa época agora, além de atender aí o pessoal, né, que tem câncer, também atende o pessoal que está com o Covid-19. Então lá eles estão precisando muito da nossa ajuda e contam com a gente. Então, se você puder, por favor, faça a sua doação, tá bom? E agora chegou aquela hora da gente conhecer mais uma empresa da avicultura ou da suinocultura brasileira, setores que têm um potencial muito grande. Que bom, né, para a nossa economia, porque, como eu sempre falo, se de grão em grão a galinha enche o papo, de granja em granja o Brasil só cresce. Olá, eu sou Guilherme Ren, sou do interior do município de São Carlos, Santa Catarina. Sou integrado JBS Seara Itapiranga São Miguel do Oeste. Estou na atividade faz 1 ano, no meu 4º lote. Hoje eu quero contar para vocês o meu dia a dia na granja. Meu dia a dia na granja começa a 1h da manhã, quando eu chego na minha granja e faço o manejo correto das cortinas, para que a granja sempre esteja em ótimo estado de ambiência. Em seguida pego o bastão, passo baia por baia, identifico animais doentes, medico eles. E nisso já aproveito e faço regulagem de coxo. Meu sistema de trato é automático, onde tenho coxo seco, ofereço a ração 24 horas por dia, onde tem que ter muito cuidado na regulagem, para que não haja desperdício. Faço também o controle e o manejo da chupeta correto, para que todas as chupetas tenham vazão de água 2 litros por minuto. Feito isso, vou para o escritório, faço minhas anotações diárias, para que a empresa sempre esteja a par do que eu estou fazendo na granja. Vou ser o sucessor da minha família na propriedade. Estamos muito contentes com a empresa, estamos no 4º lote, resultados sempre bons resultados, e com isso já estamos pensando em aumentar a produção, já que a demanda da empresa é muito grande e para nós é muito bom isso. Forte abraço a todos, valeu! Agora a gente vai conversar sobre esse tema com o José Antônio Ribas, que é diretor de Excelência Agropecuária na Seara. Bom dia, Ribas. Bom dia, Pablo, e bom dia a todos os nossos produtores de aves e suínos deste Brasilzão. Pois é, esses grandes empresários, tenho chamado eles aqui agora, né? Inclusive porque a integração, Ribas, como a gente vê nesse nosso novo quadro aqui, o de Granja em Granja, no discurso dele a gente percebe aí como eles estão satisfeitos e como essa nova empreitada aí mudou a vida deles, né? Parece que eles descobriram que dá para trabalhar bem, dá para você ter sucesso no agronegócio brasileiro, né? Que estrutura é essa que acaba surpreendendo eles tão positivamente, hein? Veja bem, a nossa avicultura e suinocultura no Brasil passaram nos últimos anos por transformações muito relevantes. Nós saímos daquele modelo pequeno, quase artesanal de produção, para o modelo empresarial. Hoje nós temos verdadeiros empresários rurais operando atividade de aves e suínos. E dentro deste contexto, né, Pablo, fica muito evidente que a demanda de gestão, todo o modelo de rotina destas granjas, por toda a tecnologia que está hoje dentro deste processo de produção, acaba muitas vezes ou por surpreender até o empreendedor, o empresário rural, e também gerando uma motivação. Sabe que tem um movimento muito interessante que a gente percebe nisso tudo, é esse pessoal mais jovem agora tomando conta das granjas, assumindo o controle delas, da gestão. Isso mostra que
mais uma vez, o agronegócio é uma alavanca relevante para o país econômica, é uma forma de retenção das pessoas numa atividade tão importante como essa, e com certeza vai criando um novo conceito, vai mudando essa percepção que existia do meio rural como meio, sei lá, atrasado. Hoje, muito pelo contrário, hoje o meio rural é gerador de tecnologia, graças a isso que a gente consegue ter uma proteína com a qualidade que a gente tem, no custo que a gente tem no prato de todos os brasileiros e do mundo inteiro, né? Pois é, quando eu falei até aqui, né, o que o agronegócio dá certo, aí muita gente pode ter achado, mas o agronegócio sempre deu muito certo. Sim, né? Só que eu quis dizer justamente nesse ponto que você tocou aí, né? Porque antes os jovens não tinham quase que interesse em ficar no agronegócio, né? E hoje tem essa retomada que a gente vê, né? E eu, quando visitei as granjas aí, né, de vez em quando também eu fazia as reportagens, percebo isso, não só jovens interessados em estarem ali com os pais trabalhando, mas jovens com conhecimento técnico, lidando com aquilo dali, né, de uma maneira muito profissional. Isso é muito legal. É muito legal, Paulo, e veja bem, é o agronegócio se reinventando novamente, né, se reconstruindo, entendendo essa necessidade de mudança e fazendo o seu trabalho. Eu fico muito feliz de ver essa juventude tomando conta das granjas, entendendo o propósito desse trabalho, fazendo um trabalho de gestão diferenciada, muitas vezes nos cobrando até uma abordagem muito mais qualificada, e isso é muito bom, faz todo o sistema crescer. Tenho certeza que logo quando passar essa situação que nós estamos vivendo hoje, Paulo, você vai poder visitar conosco granjas e ver mais exemplos e mais casos de jovens conduzindo de maneira exemplar a sua granja, o seu negócio, e isso faz a gente acreditar que nós teremos ainda, por muitos anos, muito sucesso nessa atividade. Ribas, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, né? E um bom trabalho aí para você. Eu que agradeço, um grande abraço. Até a próxima. E o programa de hoje fica por aqui, a gente se vê amanhã, né? 11h30 da manhã aqui no Canal Rural. Eu espero por você, não deixa de vir, hein? Até lá! Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.